profissional de relações com investidores é a ponte estratégica entre a empresa e o mercado. Mas o que está por detrás da construção dessa carreira do profissional de RI? Como eles lidam com pressão, como eles evoluem e criam networking para crescer na sua jornada. E aqui é a conexão híbrida com o mercado. Aqui para desvendar a carreira de profissionais que são referência no mercado, trazendo conhecimento para você. Eu sou o PH Zabisky e hoje eu tenho a honra de trazer duas pessoas que eu aprendi muito na minha jornada e que são referência aqui no mercado. Obrigado, Renata. Obrigado, Danilo. Vou começar contigo, Rê, para você se apresentar aqui no mercado. Obrigada, PH, pelo convite. É um prazer estar novamente com vocês aqui, Agradeço. falando sobre RI, né, nosso querido RI. Acho que você vem me acompanhando ao longo da minha trajetória, acho que são mais de 20 anos aqui que nós nos conhecemos e sempre MZ presente nos ajudando e Hybrid também alavancando os profissionais de relações com investidores. Então, obrigado mais uma vez e é um prazer falar com vocês todos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Oliva Bateferro, eu sou executiva da área de relações com investidores. Eu estou aqui junto ao Hybrid pelo menos há 20 anos, eu digo o Hybrid está desde o início da minha jornada, né, na área de relações com investidores e atualmente como membro do Comitê Superior de Orientação, Nomeação e Ética. Então, obrigada mais uma vez, vai ser muito bom bater esse papo aqui com vocês. A honra vai ser nossa, assim. Vocês vão ver que são profissionais com duas carreiras muito distintas, onde a Renata passou por 7, 8 empresas de IPO, desde a época de Smiles, Unibanco, Track and Field, Turnaround, CSU positivo, Gerdau. Montei com gás, né? Com gás, gás. montei a área de relações com investidores. Então, são várias companhias, cada uma com as suas frentes, suas dificuldades, seus desafios, suas oportunidades. E o profissional de RI justamente está para isso, né? Construir a área da melhor forma, com o melhor posicionamento e contando a narrativa correta para o mercado. Minha conterrânea de FAP, e do lado um engenheiro, que eu descobri agora que é um engenheiro. Sim. Uma pessoa que eu admiro demais aqui, me ajudou muito, tem uma carreira aqui brilhante dentro do BMG, passando por diversas áreas, mas eu vou deixar você se apresentar. Seja bem-vindo. Obrigado, PH. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, com a Renata, com você, PH, aqui, falando sobre o Hybrid, falando sobre a carreira de RI. Já fiz muitas coisas na minha vida, mas o RI, de fato, foi uma carreira que eu escolhi. E não poderia deixar de mencionar, uma das pessoas que me ajudou a escolher essa carreira foi justamente o pai do PH. A gente contratou o serviço da MZ, isso no final de 99, 2000. Ainda era o Rodolfo, né? Fui fazer um estudo de percepção. Eu falei, cara, eu não entendo muito o que é isso não, mas eu quero ser. Eu quero ser isso, eu quero ser esse tal de RI aí. E desde então tem sido uma alegria grande. Eu falei foi 2006, na verdade. 2008, 2006, 2008. Não foi 98. Hoje eu sou o principal executivo de relações com investidores dentro do Banco BMG hoje, desde o início do ano no conselho do Hybrid, e dentro da parte do banco eu toco também tudo que é mais proprietário, seja a parte de dívida, seja a parte de M&A, a parte de equity. Tive a oportunidade de liderar o IPO do banco em 2019, e desde então tem muita história bacana para a gente contar e dividir aqui. Acho que tem função de RI, função de controller, conselheiro, planejamento, putz, aqui acho que o que eu mais gosto aqui é o quanto que vocês tiveram que navegar por várias áreas dentro das empresas aqui para tornar cada vez mais estratégico, mais relevante o desafio. Vou começar contigo, Rê. O que você pode... Aqui, primeiro, o foco muito é a gente trazer dicas práticas. Então, como a gente pode ajudar profissionais que estão no início de carreira, ou em meio de carreira, pessoas que querem chegar na posição que vocês chegaram, para a gente trazer dicas que ajudam mesmo no dia a dia. Vamos entrar agora na parte estratégica de RI contigo, Renata. Primeira questão é a pessoa, de fato, entender o que faz a área de relações com investidores. Boa. Eu preciso ter uma área de relações com investidores numa empresa que deseja fazer um IPO listada, porque isso é regulatório. Isso. Então, de fato, eu preciso ter uma área de relações com investidores, eu preciso ter um diretor de relações com investidores. A partir do momento em que a gente tem consciência que realmente uma empresa de capital aberto, ele necessita ter esta área, um profissional que ele quer entrar numa área de RI, ele tem que saber o que faz o RI. Primeira coisa, o RI, ele é uma ponte, é um interlocutor entre a companhia e o mercado, entre os investidores, principais stakeholders e entre a alta administração. A área de relações com investidores, ela traduz o que de fato a companhia faz, seus produtos, serviços, soluções, posicionamento, teu modelo de negócios, e aí cabe ao profissional de relações com investidores traduzir tudo isso da melhor forma, com a linguagem correta, para que o mercado ele entenda de fato o posicionamento da empresa em que ela atua, a indústria em que ela está inserida,
valor que ela gera, as barreiras de entrada e as oportunidades de investimento. Caberá aos investidores eles definirem se eles vão investir ou não naquela empresa, mas é fundamental com que o profissional de relações com investidores ele consiga traduzir tudo isso para que a outra ponta ela tome a decisão se de fato vai investir ou não dentro da companhia. Então, quando você me fala principais dicas, eu acho que a primeira questão é o profissional, após saber o que faz a área de relações com investidores, ele ter os skills e adaptar seus skills para a área de relações com investidores. Ele tem que saber de finanças, ele tem que saber se comunicar, ele tem que ter uma postura ativa e de uma forma que ele consiga navegar dentro da companhia, né? Dentre o C-Level, nas áreas correlacionadas, controladoria, jurídico, que são áreas fundamentais para fazer com que este profissional entenda de fato o modelo de negócio e traduza isso para o mercado, e ele tem que fazer essa ponte também com seus principais stakeholders, entendendo quais são suas dúvidas, seus anseios, seus desejos, suas dúvidas, para que ele consiga traduzir tudo isso numa história, numa narrativa que o mercado realmente consiga entender aonde aquela companhia vai, para onde ela está caminhando, quais são as oportunidades, e aí, com isso tudo, você começa a desenhar o quê? O storytelling, a narrativa, aonde ela se posiciona e quais são as oportunidades que ela tem à frente. Danilo, eu queria até escutar você, né, que a gente já interagiu tantos aqui, cada um do seu lado. Sim. Você tem mais alguma questão também que eu tenha me esquecido aqui de falar? Não, eu gosto dessa ponte, né, que muitas vezes a gente pensa numa ponte de um caminho de atravessar só para um lado, e a ponte ela serve para atravessar para os dois lados. E eu comecei a perceber no início da minha carreira, na verdade, me lembro até do encontro nacional que eu participei, e um dos representantes do IBRI falou uma frase que para mim foi emblemática assim, para o início da minha carreira e seguiu sempre como norte. Falou: se você pode fazer atendimento ao investidor, ou você pode fazer relacionamento. A gente pode cuidar só da parte burocrática ou a gente pode ser um RI estratégico. E como eu acabei de brincar, eu falei assim, cara, então eu quero ser RI estratégico, né? O RI estratégico é o cara que vai ter visibilidade, é o cara que vai estar falando de fato com o senior management da companhia e influenciando esse senior management. E essa questão dessa ponte, eu comecei a perceber no início da minha carreira que eu ia lá como pica-pauzinho, né? Sempre tentando pegar informação e trazer, e eu falei assim, cara, e aí eu comecei a ser o chato. Porque eu ia lá, pegava um monte de informação, consolidava, montava storytelling, levava para o mercado, levava para o management. E o que eu levava de volta para aqueles outros colegas que participavam daquela construção? E eu comecei a perceber que justamente essa ponte ela tinha que ter os dois lados. Então eu comecei a voltar, investir tempo nisso e voltar. Falei, cara, aquela informação que você me deu, coloquei nesse relatório, ficou assim, o que você achou? Estou levando isso. O investidor trouxe essa dúvida, trouxe esse pushback, recebemos esse elogio e comecei a compartilhar mais. E comecei a entender que, de fato, que quando a gente começa a construir junto e essa ponte funciona para os dois lados, né, não só para o senior manager que a gente quer alavancar a nossa carreira, mas para os nossos colegas do dia a dia, independente da senioridade da nossa cadeira, era fundamental para que aquela informação continuasse fluindo, né? Então essa fluidez da comunicação interna também, nos bastidores, né? Você ser protagonista, mas ao mesmo tempo gerar protagonismo para as outras áreas, era fundamental para que eu pudesse ser, de fato, esse RI mais estratégico que eu tanto ambicionava ser naquele momento. Eu digo que é uma ponte de mão dupla, porque aí. Nós precisamos levar a informação para o mercado e o mercado tem que trazer de volta também as suas dúvidas, teus objetivos e aquilo que tem incomodado. Às vezes, o incômodo do mercado é uma grande oportunidade que tem dentro da empresa. Legal. É a forma que, de repente, questões que a empresa não está enxergando, que é um trigger para ganho de valor no mercado. E eu falo assim, as dificuldades, às vezes, são as nossas maiores oportunidades. E eu gosto muito, quando eu entro numa companhia, de mapear. O que o mercado não está gostando? O que o mercado tem sentido de dificuldade? Porque nessa vírgula ali que talvez o C-Level não esteja enxergando, eu possa ter triggers que façam me alavancar ou valores que estão ocultos ali dentro da companhia, que ela mesma está enxergando, mas que é tão fácil, por exemplo, você se posicionar numa narrativa, de repente, mais ampla ou diferente, que faz com que a empresa ela consiga alcançar, de repente, alguns patamares que ela não estava enxergando. É isso aí. Então, é uma via de mão dupla, né? Em que a gente tem que enxergar realmente, e isso traz grandes oportunidades, assim, para o mercado como um todo. E eu acho que essa questão de você está toda hora procurando, né? Se essa questão levar e buscar, você acaba vendo também questões dos seus pares.
Então, esse relacionamento, entender, essa foi até uma das últimas áreas que eu desenvolvi, eu tenho outras estruturas, mas dentro da área de RI, a mais recente que a gente construiu foi a área de inteligência de mercado. Não vou fugir aqui do tema, quem me inspirou a fazer isso foi o Itaú, que tinha isso muito bem dentro do mercado bancário. Eu falei, cara, isso aqui vai me ajudar a ser mais relevante em discussões no conselho, vai ser mais relevante em discussões com meus pares e aqui no dia a dia, e vai dar um campo de oportunidade para quando eu chegar, né, o caso do BMG hoje é uma small cap, eu vou falar com um investidor, eu vou falar com um analista de sell side, eu tenho uma amplitude de falar de todo um setor, eu tenho uma amplitude de falar. Então, por muitas vezes, por questões de liquidez, o analista ele não vai dedicar tempo para você ou para aquela companhia. Mas se ele sabe que você é um hub de informação e consegue debater temas tão relevantes para o setor, você consegue ter uma agenda mais parruda sobre isso, né? Então, essa amplitude de conhecimento e ficar toda hora, falou assim, incomodado, né? Tá sempre querendo buscar alguma coisa diferente, eu acho que é o que vai sempre te tirar da zona de conforto e colocar mais sempre, eu vou falar essa palavra várias vezes hoje, no centro da estratégia da companhia. Porque sempre que você estiver no centro da estratégia, as oportunidades vão vir, os temas vão permear e, inclusive, oportunidades de carreira, né? Você está gerando valor para a companhia, naturalmente a companhia vai gerar valor para sua carreira e você vai gerar valor para sua família. Então, precisa ser essa via de mão dupla em todos os aspectos. Eu adorei o que vocês falaram. Acho que de ser esse coletor de dados, de informação para dominar o storytelling, dominar a narrativa, mas ao mesmo tempo tá atento aos sinais. Como está ouvindo o mercado externo, trazer sinais para dentro da companhia. Acho que isso foi incrível que vocês falaram. Os dois têm passagem por small caps. E a gente sabe que um dos grandes desafios dos small caps é a liquidez. Tem de dica prática que vocês poderiam trazer aqui de coisas que ajudam outros profissionais a destravar esse tão número difícil aqui que acaba o investidor não entra porque não tem liquidez, ou não tem cobertura porque não tem liquidez e vira uma roda negativa dentro da empresa. Eu acho, vou começar aqui. E não tem fórmula mágica, eu sei. Não tem fórmula, e eu acho que cada empresa é uma empresa diferente. Eu posso te dar N exemplos por algumas empresas que eu passei, e cada uma tinha uma dificuldade do porquê da baixa liquidez. Ou você já tem um float mais baixo, e aí você pode até colocar um formador de mercado, mas essa não vai ser a tua solução. Ou você tem um float até razoável, mas você não tem interessados naquele papel. E aí você pode fazer um trabalho de targeting, você pode pôr um market maker, você pode gastar sola de sapato indo atrás, mas às vezes não é a solução, porque o mercado de repente não está entendendo a tua história, o teu modelo de negócio, e aí você começa a ver a área de comunicação, a narrativa, onde você está posicionado. Tanto que em algumas empresas que eu passei, uma delas eu peguei a área de comunicação inteira, além de relações com investidores. Você tem que entender o que o mercado está falando de mim. E o que eu estou falando aqui dentro da companhia para que o mercado me entenda da maneira correta. Então, não existe essa fórmula mágica, e eu acho que é muito você entender aonde você está inserido e o que falta ali no momento para que você amplie tua liquidez, amplie o número de interessados. É uma questão estrutural, que aí sim eu tenho que mexer na quantidade de ações que estão em circulação, e aí vai depender da governança da empresa, de toda uma questão estratégica dentro da companhia, ou algo que está ao nosso alcance, né? No sentido de comunicação, de estrutura, de uma narrativa que de repente não está sendo melhor contada, e que daí eu tenho que olhar realmente os pontos que podem ser triggers para destravar realmente esse valor. Não tem uma fórmula mágica. Eu acho que cada empresa tem suas oportunidades e cabe ao profissional de relações com investidores mapear quais seriam esses pontos. Sim. E é interessante desse mapeamento, que eu poderia contar uma história mais longa aqui, mas eu vou pegar desses últimos anos, do que aconteceu. O banco ele vinha no desafio de liquidez pós-IPO, passou por um turnaround, mudou o management, e aí no ano passado, eu tinha a percepção de que o ano passado ia ser um ano de redução de juros e que a gente ia ter uma retomada mais relevante. Depois tive essa percepção no início desse ano de novo, eu acho que vai ficar pro pós-Copa aqui, pro ano que vem. São os dois. Mas o ano passado eu mapeei, não só as empresas, né? Eu falei, cara, eu quero conversar com os principais formadores de opinião. Então, mapeei os principais gestores, usei minha rede de networking para chegar nesse buy side, para chegar nesse sell side, mesmo que não tinha cobertura, e fui conversando com a turma. E conversas leves, tá? Em almoço, bate-papo, tomando um café com amigos, né? E fazendo essa ponte. E escrevi muita coisa. E se eu pudesse resumir aqui, o que foi a grande insight? Falei, cara, o que esse gestor quer? O que o buy side quer? E o buy side comprar, o sell side vai vir. Ele quer ganhar dinheiro.
Então você tem duas coisas clássicas. Por que sua companhia ela não tem uma liquidez relevante? Ou você realmente está entregando valor abaixo dos seus peers, ou abaixo de um custo de capital, ou sua história não está sendo bem contada, sua história não está sendo bem percebida. Aqui é uma questão da companhia, né? O RI sozinho não faz, ele pode provocar, pode gerar insights, pode fazer uma série de coisas, mas aqui é muito mais um mote da companhia, como que ela abraça essa questão de posicionamento e de fato começa a gerar valor muito acima do custo de capital, ou daqueles peers, ou até mesmo do seu setor, ou até mesmo do bench daqueles gestores, ou lá da comunicação. No caso do Banco BMG, como tinha acabado de acontecer um turnaround relevante, uma mudança do senior management, do CEO, de vários diretores, e um back to the basics ali em termos de princípio, a gente percebeu que tinha que ter uma questão da comunicação. E aí, muito se fala do Investor Day, né? Vamos investir no Investor Day. Eu falei, poxa vida, cara, em um dia, em 365 eu vou contar essa história. E aí nasce uma ideia que, de novo, a MZ foi super parceiro e me apoiou, que foi constituir um podcast. É verdade. É. Cara, vamos fazer um Muito podcast, vamos falar com os investidores, vamos trazer aqui os principais executivos, porque eu posso tentar falar o máximo de tecnologia possível, mas quem manja mesmo, quem entende, domina o assunto e fala com um brilho nos olhos que eu não tenho, é o diretor de tecnologia. Vamos falar sobre as ações de estratégia. O CEO vem e fala, o CEO está no podcast, mas vamos falar só sobre estratégia. 15, 20 minutos aqui falando sobre estratégia. Falar sobre um produto comercial, falar sobre finanças. Então a gente começou a selecionar temas que os próprios investidores traziam. Então a gente fez uma matriz de relevância sobre os principais temas e começamos a fazer esse podcast. Começamos a perceber que essa comunicação é fluida, né? Então a gente tem 4 meses de divulgação de resultado, a gente tenta fazer de 6 a 8 podcasts no ano. Então quase todo mês eu estou criando um conteúdo novo e falando com o investidor. Trouxemos uma relevância grande para a pessoa física e family office. Hoje o banco tem mais de 90 mil pessoas físicas que investem no Banco BMG. E começamos o trabalho de pegar o pequeno institucional para ir melhorando a liquidez. E aí, uma das questões interessantes do target, que foi um aprendizado que eu tive, Renata, eu olhava muito o target de peers. Então, eu falei, quem que compra o banco A, o banco B, o banco C, o banco D? E aí, no ano passado, a gente teve um insight e falou, cara, não, quem compra small cap? Ah, que legal. O cara que compra small cap, ele não está tão preocupado com o setor. Ele é um cara que está hunting ali, ele está procurando um negócio onde tem um valor escondido, de fato. E aí começamos a procurar. No meu primeiro referência foi empresa de tecnologia. Então, o cara que compra um banco pequeno, médio, com potencial, é um cara que pode comprar uma empresa de tecnologia. O cara que, então, a gente começou a fazer um cross de setores e começamos a falar com alguns buy-sides que não tinham banco necessariamente no portfólio e o fruto começou a se desenvolver a partir daí. Então, eu acho que é interessante, assim, não tem fórmula mágica, mas eu acho que nasce de 2 mapeamentos. Tem um lado que eu acho que é muito mais da companhia, de um planejamento estratégico mais robusto, e tem outro que o RI pode ser, de fato, um protagonista aqui e criar ferramentas diferentes para isso, né? Ô Danilo, e é interessante isso porque é o seguinte, não existe fórmula mágica, né, PH? Só que o profissional de relações com investidores, e aí eu acho que a maturidade traz isso pra gente, a gente vai percebendo o que faz falta dentro daquela empresa, e aonde eu quero chegar, e por onde eu posso chegar. E aí você começa a calibrar o teu posicionamento, onde você está inserido, com o teu objetivo. E às vezes nós conseguimos mudar uma estratégia interna que faça sentido para aquele momento. Porque cada empresa tem seu objetivo, cada empresa tem sua dificuldade, cada empresa tem sua oportunidade também. E cabe ao profissional de relações com investidores, por isso que essa área é tão bonita assim, é navegar e ir ajustando e calibrando essa navegação conforme as necessidades e os desafios que a gente vai encontrando, né? E o que eu gosto do RI, Renata, também nesse sentido, é que a gente não é tão competidor um com o outro, né? Não tem aquele negócio, as companhias podem competir de fato, mas o RI, o profissional mesmo, ele é muito generoso intelectualmente. A gente se apoia. A gente se apoia. Você pode abrir sua estratégia com outro profissional que não tem problema. Eu fui num jantar, eram 3 empresas apresentando, uma empresa não tem nada a ver com o meu setor. E ela acabou a apresentação dela com um slide que eu falei assim, cara, maravilhoso isso. Por que eu não pensei nisso antes, né? Eu vi, eu falei assim, nossa, maravilhoso isso. Vou fazer igual. E aí chamei ela no final do jantar, falei, cara, achei sensacional aquele slide, como que você finalizou. De onde que veio a sua ideia? O que você pensou em fazer isso? Me fala um pouco mais. E ela foi falando, e as dores que ela tinha, eram muito parecidas com a que eu tinha. E óbvio que são setores completamente diferentes, mas a mensagem principal estava ali. E obviamente eu fui e adaptei para a nossa. E pegou super bem, construindo isso. Então, ela foi super generosa comigo naquele momento, me falar de fato ali, foi uma conversa super franca no final do evento, do jantar. Então, como que a gente consegue se ajudar, né? Como que a gente fala muito do relacionamento com o investidor. Existe também um relacionamento entre os RIs, né? Entre os parceiros, os fornecedores, de onde que vem às vezes ideias que
poxa, às vezes está na sua frente, mas você não consegue tangibilizar, não consegue materializar de fato, né? E aí, eu não tô deixando você falar, PH. Eu tô adorando, porque a minha vida ficou muito mais fácil. Porque, e aprendendo. Porque a gente tá invertendo aqui, mas eu vou fazer só um gancho aqui. E aí, o IBRE, né? Vamos falar, o IBRE. O quanto que o IBRE, de repente, nos ajudou nesse networking. Sim. E o valor que tem. Então, são os encontros formais, informais, o encontro internacional de relações com investidores. Nisso tudo, eu vou contar um case aqui que eu acho que é interessante, né? Sim. Danilo sentado na cadeira de RI, eu sentada na cadeira de RI, a gente não precisa nem falar onde que a gente estava, mas cada um na sua small cap. E surgiu um problema, realmente, assim, que eu tinha que sanar aquele problema, porque a minha empresa fornecia serviços para a empresa que o Danilo estava sentado. E eu falei, putz, a gente está com um problema aqui, como que eu vou levar essa notícia para o mercado? Ambos acionistas controladores pressionando seus RIs aqui em termos do storytelling, daquilo que vocês vão falar para o mercado. E aí, como que eu consegui o contato com o Danilo? Através do IBRE. Eu falei, eu conheço o Danilo do IBRE. Danilo na cadeira de RI, eu na cadeira de RI. Eu falei, assim, Danilo, a gente está com essa situação. Vamos conversar. E aí, nós conseguimos o quê? Através do nosso diálogo, bolar uma estratégia que faria sentido para levar a notícia para nossos acionistas, na ocasião, da melhor maneira. Então, a gente trabalhou internamente aqui, Sim. ambos RIs, levamos para os seus acionistas controladores, alinhamos o discurso, e daí, quando você vai dar a notícia para o mercado, ambas companhias estão alinhadas, eles sabem o que tem que falar, existe uma convergência da mesma informação. Então, essa questão de networking, ela acaba sendo fundamental entre os profissionais de relações com investidores, né? Os profissionais não são concorrentes, muito pelo contrário. Eles se ajudam, eles se complementam e a gente consegue levar a informação da maneira mais alinhada possível para fora também. E esse caso da Renata é interessante, porque ela me relembra uma frase forte, assim. Às vezes o problema não é seu. Às vezes a responsabilidade não é sua, mas o problema é seu. Porque se a gente não conseguisse sentar, né, os ânimos nessa época estavam um pouco exaltados, eu acho que o grande trabalho que nós fizemos foi fazer todo mundo sentar na mesa, sem emoção. E é dali, acho que as companhias decidiram seguir caminhos diferentes naquele momento, mas os ânimos abaixaram e a gente conseguiu criar uma comunicação para o mercado efetiva, não teve nenhum ruído de nenhum lado, não teve nenhuma animosidade de nenhum lado, as companhias continuam parceiras, cada um seguindo o seu caminho, mas foi importante e a Renata foi muito generosa naquele momento que ela me mandou uma mensagem se apresentando como RI daquela companhia, mas se falando do IBRE. E o IBRE, para mim, sempre foi uma referência, né? Citei aqui que minha grande referência de estratégia veio do Encontro Nacional, é um encontro importante, mas não poderia deixar de citar 3 questões que aconteceram. Então, eu estou como RI desde 2009 e teve 3 profissionais que me ajudaram muito na construção da minha carreira através do trabalho de mentoring. O primeiro deles foi o Geraldo Soares, na época, né? Longevo ali dentro do IBRE. Cara, incrível. O Rola, que era da CEMIG, eu sou de Minas Gerais, então também foi um cara que me ajudou muito ali, me dando mentoria, me ajudando muito. E eu tocava muito a parte de dívida do banco, né? O IPO foi acontecer quase 10 anos depois, e um cara que me ajudou muito nessa construção, principalmente do mercado internacional, foi o Pacheco, na época, da Odontoprev. Então, denunciando um pouco da ausência de cabelo aqui, da idade já, né, PH? Mas foram 3 pessoas que... 3 nomes incríveis, é isso aí. E que, graças à minha participação no IBRE, me permitiu, primeiro, ver palestras dele dentro dos encontros, dentro dos eventos, me aproximar. Eu sempre fui esse cara curioso de acabar o evento e ir lá, falar, cara, não entendi isso, me fala mais disso, tô sentindo essa dor. E aí eu sentia justamente essa generosidade. E dali eu falei assim, posso te mandar uma mensagem? Vamos almoçar? E aí para mim foi fantástico, vamos. E aí no almoço, cara, pessoas ali com muito mais experiência do que eu, dividindo comigo com uma generosidade absurda e uma referência que talvez se não fosse o IBRE, te permitir esse contato, talvez eu não tivesse essa oportunidade de fato de estar ali e essa pessoa se engajar dessa forma como se engajou comigo, sabe? Então... Quem ganha é o mercado como um todo, né? Não tem como. Não, meus cafés da manhã com o Pacheco aqui me ensinavam muito. E eu acho que muito legal o que vocês falaram. Acho que esse RI, além do regulatório, no centro da estratégia, vindo oportunidades para resolver algo que... Eu sou fã da Disney, a Disney fala essa frase, o problema não é meu. Não, a culpa não é minha, mas o problema é meu. Então, se caiu o seu sorvete, não fui eu, mas eu vou te ajudar. Porque eu preciso que a sua experiência seja completa. Então, eu gostei muito do que você fez a amarração. Tá voando o tempo e tem alguns temas que eu não posso deixar de falar com vocês. Estou vendo que tem fotos, parece aquele quadro do Faustão aqui. Mas a gente tem aqui a Renata
tocando o sino no IPO, é o Caqui, né? É o Caqui. É o Caqui Noche. Saudoso É, Constantino também ali Constantino. com a gente. E no IPO aqui da entrada do novo mercado da Smiles. Esse rapaz cabeludo aqui no meio da foto, eu não sei isso. quem que é. O tempo passa, né, PH? O tempo passa. Da BMG, com o Gilson, aqui Sim. o presidente aqui da família do BMG. A IPO virtual. Virtual, um dos primeiros IPOs virtuais na época do Covid, né? A gente Exatamente. estava aprendendo a trabalhar ainda com Covid na época. De uma empresa super querida, é a Track. Muito querida. O que eu queria pegar para vocês aqui é uma curiosidade que muita gente tem de o que é essa vida de RI de uma empresa não listada para um RI de uma empresa listada? O que muda aqui do dia a dia, de parte cultural aqui dentro da empresa aqui? Muda tudo. Muda tudo, muda 100%. Na verdade, a companhia, o IPO, é só uma mudança de chave. Porque quando você vai fazer um IPO governança, você já tem que ter, você já tem que entender o modelo de negócio, só que agora você tem que dar informação para o mercado. É o disclosure que você dá para o mercado. Agora, o que muda, eu acho que principalmente é a cultura da empresa. E aí cabe ao profissional de relações com investidores também instruir a maneira como a empresa ela tem que se posicionar. Aquilo que ela não pode mais falar, ou aquilo que ela deve falar no momento correto. Porque quando a gente entra numa empresa, e eu passei por essa questão, né, em 2 momentos de IPO, você tem que ensinar, né? Agora a gente vai ser uma empresa listada. Até onde a informação pode ir. Isso aqui você está abrindo uma informação que venha ter o agente regulador ali te penalizar. Sim. Ou você tem a CVM, ou você tem a SEC, e aí você tem que realmente colocar a informação da maneira correta na hora correta. Então, tem uma questão de transformação cultural, e cabe ao profissional de relações com investidores também juntar a empresa, e eu fiz isso algumas vezes, né? Chamar os colaboradores, chamar o C-Level, e a gente tem que, da melhor maneira possível, ensinar, olha, quais são as consequências, até onde que eu vou com a informação. Aí, você conversa com o teu jurídico, como que a gente está estruturado em termos de governança, aonde a gente vai fazer a listagem da companhia, qual que é o nível que a gente vai colocar, 1, 2, 3, novo mercado, consequências, disclosures necessários para atender o agente regulador. Então, assim, eu acho que o IPO é só uma mudança de chave, porque a vida realmente de relações com investidores, ela começa após a abertura de capital. Sim. Eu acho que é por aí. O que você sentiu lá até com a questão familiar? Como que é essa... Eu acho que é interessante, assim, e eu acho que vai muito através das experiências, né, essa mudança de chave, né? O que a gente vê ao longo desses últimos 20 anos, os IPOs, eles se concentram em períodos específicos do tempo. Vou dar o meu exemplo. Eu montei a área de RI do banco em 2010, estava tendo um boom de IPO de bancos. Em 2010 já não teve nenhum IPO de banco, e o primeiro IPO de banco foi acontecer em 2018 com o Banco Inter. Então o mercado ficou fechado, não teve IPO, teve um monte de OPA acontecendo, do Banco Inter em 2018 e o do Banco BMG, foi o segundo depois dessa janela em 2019. A gente tentou em 2018. Então, eu acho que a minha experiência foi de uma virada de chave, mas a gente cansou de ver, né, Renata, com os nossos colegas e outras companhias, que a empresa fala assim, cara, tá tendo uma boa oportunidade, vamos lá, vamos pegar dinheiro, junta aqui esse profissional dessa área X, esse da área Z, vamos montar aqui uma área de RI, traz uma consultoria e monta e vamos pegar. Pressionado ali por um banco de investimento, por um capital barato, né, que depois a gente vê que fica caro. Depois desses booms, o que acontece é normalmente quando a empresa ela não vai com a filosofia de abrir capital de fato e fazer só essa virada de chave, ela acaba se perdendo. Então, depois de grandes momentos de IPO, você tem grandes momentos de OPA, de fechamento de capital, que é o que aconteceu recente agora. Tem empresas que não entregam o que prometem e ficam no limbo, então tem um monte de small cap, por isso que eu quis separar a questão da liquidez em dois grandes pilares aqui, porque de fato, às vezes ela cria uma expectativa tão alta e ela nunca ia chegar lá, mas ela precisava ir construir aquela expectativa. Então, a minha grande experiência foi... Só um parênteses. E o investidor às vezes é o mesmo, né? Porque ele ficou machucado com outro produto, uma outra empresa, ele vai reagir de uma forma com você às vezes. Cara, diferente de muitos outros profissionais, não adianta o profissional de RI querer ficar pulando de galho em galho. Porque o cara fala, puxa vida, o Danilo veio aqui, me contou aquela história, agora ele tá vindo com aquela outra companhia contar a mesma história. Então, como você passar por esses períodos de baixa, ou até preparar a sua companhia, por isso que ser estratégico e ter um poder de influência, seja no acionista controlador, seja no senior management da companhia, para que de fato aquele movimento seja um movimento idealizado pela companhia, né, dentro de uma estrutura de planejamento estratégico, onde o uso do capital, que vai ser, né, o alvo daquele abertura ali, seja de fato bem utilizado e tenha retornos acima do esperado. Então,
no meu caso, no banco, eu montei a área em 2010, até minha liquidez com dívida, eu tinha um pouco mais de 3 bi de dólar, que a gente administrava em medium-term notes e long-term notes. Na época, não tinha um mercado de letra financeira no Brasil, então para tomar grana acima de 3 anos precisava ser no mercado internacional, e hoje o nosso free float é bem abaixo do que isso, né? Não preciso nem mencionar isso. Então, lá atrás, a gente já tinha uma agenda, a gente fazia todos os processos, a única coisa que nós não fazíamos era conferência. Mas fazíamos, e obviamente, as publicações de CVM, né? Então, o nosso caso foi uma virada de chave. E aí tivemos essa parte de educação, e talvez a minha experiência mais interessante, que não é o middle management, não é a grande massa dentro da companhia que dá trabalho, é o senior management, que precisa se educar, e esse é o ser humano mais difícil de ser educado, que ele precisa entender que agora ele não pode falar a questão da entrevista, ele não pode negociar as questões de regra de negociação. Então, por exemplo, política de negociação pra gente lá no banco foi uma dor no início, porque as pessoas falavam, por que eu não posso, Danilo, né? e não sou eu, você falando, é a CVM que tá ali por trás, entendeu? Às vezes eles levam pro pessoal, a Renata não me deixa negociar, exatamente. mas não sou eu, entendeu? Então, como educar o CEO, o conselho, né, que são, às vezes, eu falo... O CEO até não é tão difícil, difícil é quando você tem, por exemplo, algo muito concentrado na mão do controlador. Porque daí é uma questão que junta o pessoal também, é assim, mas eu sempre pude até hoje, mas ok, a gente está fazendo uma abertura de capital, agora você tem outros acionistas também que estão seus sócios, então é você conseguir fazer essa gestão, entendeu? Sim. E aí, de novo, eu acho que tem que ter essa habilidade de conseguir gerar influência sem necessariamente ficar toda hora levando a carteirinha, a CVM, e ficar batendo. Não, por quê? Porque também isso é importante. E além do regulatório, né? Olha só, os outros investidores, imagina se isso acontecesse. Então, do meu lado, eu acho que a gente conseguiu navegar bem. Já estamos aqui quase 7 anos depois da abertura de capital, sem nenhuma notificação. Isso eu ponho como um guideline, sem nenhuma notificação, sem nenhum problema sério. Aqui. Então, vamos que a gente possa conseguir seguir construindo isso, né? Eu sou apaixonado pela essa profissão de RI, porque eu acho que ela une tantas coisas, né? De você ter essa habilidade de negociação, gestão de expectativa. No final do dia, vocês estão lidando com o ativo de vocês, que é a credibilidade. Porque a Renata CSU, a Renata Positivo, a Renata Gerdau é a Renata, né? Então, É o único CPF. Eu falo, independente da empresa que você vai passar, nosso CPF é único. a credibilidade no mercado. E a partir do momento que o investidor ele perdeu a confiança no meu nome, posso sentar em 20 outras cadeiras que nunca vai ser igual, entendeu? Então, o cuidado na carreira vem desde o day one, né? De você falar, seja uma pessoa correta e saiba prometer as coisas corretas, não overpromise, não overdeliver, porque senão isso vai te seguir na tua jornada. E só, desculpa te interromper, PH, eu acho que só lembrar, cara, dias ruins vão acontecer. É isso mesmo. E é importante que você não se esconda nesse dia, que você atenda o telefone, que você responda a mensagem, mesmo que muitas vezes você não tenha 100% da resposta, mas nós, seres humanos, a gente gosta dessa comunicação, e o brasileiro mais ainda. Então, só dele saber que ele passou a mão no telefone, cara, olha, eu tô resolvendo, vou falar com o PH agora para ele me ajudar a pensar numa solução, não tem uma solução agora, posso te retornar amanhã? E às vezes você retorna no dia seguinte e fala assim, ó, continuo sem solução, mas acho que você vai criando essa credibilidade. Você tem o senso de urgência dele, né? Isso. Isso é baita dica. Tem uma frase que eu gosto muito, o seguinte: o mercado, ele não vai te penalizar pela notícia ruim. O mercado, ele vai te penalizar pela falta de informação. Olha que então, legal. é preferível você trazer uma notícia e acalmar os ânimos, que o mercado sabe que você está trabalhando em cima daquele, do que deixar de falar e se omitir. Aí sim, o mercado vem em cima, te penalizando, e aí vai ser um tsunami no teu valuation ali na hora. Vai passar por cima do profissional de RI, né? Vai ver que você não está... Ele não vai querer mais falar com você. Exato. A gente está chegando ao fim, mas antes eu gosto de... Sempre que eu trago pessoas incríveis como vocês aqui, acho que a coisa mais legal é uma dica de vida, de jornada, para que as pessoas consigam aprender às vezes, dos nossos erros ou dos nossos aprendizados, assim. E começar contigo para a Renata terminar com chave de ouro. Tá? Então já põe uma pressão nela. Agora, o que você pudesse me dar, como fosse uma dica mesmo de um pai para um filho, assim, de uma jornada de carreira, do que é importante que as pessoas... Acho que PH, assim, resiliência. Uma carreira não é feita de um dia, um IPO não é feito do bater o sino.
A carreira do Relações com Investidores, ela não é uma carreira trivial, é uma carreira que eu acho fantástica. Então, se eu pudesse... E a geração hoje, a turma nova que vem, ela está pouco resiliente, ela está pouco ambiciosa em termos de trabalhar para conquistar. Ela quer a conquista, mas toda a jornada que vem do trabalho, dos altos e baixos, da amplitude de conhecimento, né? Eu passei por FP&A, passei por uma série de estruturas, e eu falei assim, cara, como que isso hoje me ajuda a ser um melhor RI? E eu quero ser o melhor RI não para gerar valor para a companhia, óbvio que eu quero gerar valor para a companhia, mas eu quero gerar valor para minha vida, para minha carreira, né? Para minha esposa, para minha filha, para mim, realizar meus sonhos. Então, tudo isso que eu olho nos últimos 20 anos no mercado financeiro, nos últimos 25, quase 30 anos de carreira, cara, vem de resiliência, de trabalhar, entender que tem altos e baixos, tem dias bons, tem dias ruins e todos eles passam. Então, que você possa acordar no dia seguinte, né, arregaçar as mangas, gastar a sola de sapato, é RI que não visita, é RI que não conversa, não está na cadeira errada, tem que comunicar para dentro, para fora, e um dia de cada vez. Eu concordo 100% com o que você falou, Danilo. Eu acho que o profissional de RI, ele tem que continuar estudando, continuar se desenvolvendo. E não é porque eu estou numa área de relações com investidores que isso me impede de almejar outras áreas também correlacionadas dentro da companhia. Eu sempre quis isso. Então, uma empresa, eu falei, eu acho que o marketing devia estar comigo, comunicação comigo, porque eu sinto a falta da comunicação estratégica aqui. E aí, a comunicação tem que ser a mesma, né? A narrativa tem que ser a mesma, mas para cada público você vai falar de uma maneira diferente. Então, é continuar se desenvolvendo, continuar estudando, continuar a ir além. Quero uma área de ESG. Pega uma área de ESG além da área de RI, porque isso faz com que a cadeira de relações com investidores, ela comece a ficar uma cadeira mais ampla, mais estratégica. Você consegue navegar melhor dentro da companhia também. Então, uma dica que eu tenho, além dessa, né, de continuar estudando, se desenvolvendo, continue também fazendo networking com demais profissionais de relações com investidores, porque existem ferramentas, de repente, que você não está enxergando, que você poderia estar implementando dentro das empresas. Isso vai te alavancar com que os teus pares ali dentro da companhia te enxerguem de uma maneira mais estratégica e mais importante, inclusive, dentro da tua atividade que você está desenvolvendo. Então, estudar para sempre, né? Agregar novas informações para frente, porque o profissional que continua fazendo mais do mesmo, ele vai ficando para trás. Isso faz parte do dia a dia. Então, esse network, essa troca de informação, ela acaba sendo muito importante também. Você consegue agregar outras informações, o que outras empresas estão fazendo e aquilo que você conseguiria trazer para dentro de casa. Eu só tenho a agradecer vocês terem espaço na agenda para estar conversando aqui com a gente. Aqui, para mim é uma honra estar aqui com vocês, trazendo conhecimento para toda essa nova geração, a geração que já está aqui no mercado. Acho que para quem não conhece, os dois são super acessíveis, assim, para conversar, tirar dúvidas e ajudar aqui os outros profissionais. Termina com as fases finais, até para a gente falar aqui do programa de mentoria do IBRE, do encontro do RI que tá para chegar agora em agosto, para a gente finalizar. Sim, eu acho que visito o IBRE. O IBRE tem sido foi uma referência na minha carreira, seus últimos 20 anos. Tem sido uma referência na minha carreira. Entrei aqui no conselho com a vontade grande de dar sequência no ótimo trabalho que o IBRE vem fazendo. Sou muito grato a vários profissionais que passaram pelo IBRE e me deram mentoria. Então, uma forma de devolver isso para o mercado, né, esse give back, é me colocar à disposição. O encontro sempre foi uma referência, falo não só pelas palestras, mas pela oportunidade de troca que acontece lá. E por muitas vezes a gente usar a carteirinha do IBRE também para acessar, como aconteceu comigo e com a Renata há um tempo atrás. Quando a gente usa essa credibilidade do IBRE, a gente abre portas de uma forma muito mais ampla, né? Então, o Instituto tem sido uma referência para a minha vida, para a minha carreira, espero que seja para a sua também, e me coloco à disposição para a gente continuar construindo não só o Instituto, mas a cadeira de relações com investidores juntos. E PH, obrigada pelo convite. Danilo, excelente bate-papo aqui, né? Relembrando velhos tempos aqui que a gente precisou realmente trabalhar tantas questões internas entre as duas companhias. E é um prazer, assim, falar com todos aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e me coloco totalmente à disposição caso haja alguma dúvida, alguma dica. Fico à disposição. Obrigada a todos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado assim como eu. Essa é a Conexão IBRE com o mercado. Sigam aqui nas nossas redes sociais e fiquem atentos aos próximos episódios. Obrigado.